Bom, olá a todos, bom gente vir aqui gravar mais um vídeo agora sobre as dificuldades de interpretação do hebraico bíblico. Então, eu vejo na internet aí uma enxurrada, muitas vezes, de professores da internet, né? Alguns muito respeitados, fazendo tipos de tradução e interpretação da Bíblia. Alguns dizendo aí que a Bíblia está errada, uns dizendo então que a interpretação não é assim, é desse jeito. Só que nós temos que entender o seguinte: nós estamos falando de um texto de milhares de anos, muito antes da era cristã. Eu não vou nem colocar da era cristã, porque ele já vem muito mais bem antigo do que a era cristã. Então, certas palavras, certo tipo de sotaque, certas formas de se falar, realmente são muito esmorecidas de tradução e muito fracas também. Então, quando você traz o texto original do hebraico para o português, você tem uma interpretação. Quando você traz do hebraico para o inglês, você tem outra interpretação. Por quê? Porque o inglês não é igual ao nosso português e vai ter uma diferença. Então, independente de onde você vai começar a traduzir, tem esse tipo de reparação. É a mesma coisa que você pegar... vamos lá. Nós temos aí, então, um texto aqui. Vamos partir desse pressuposto aqui. Eu tenho um texto aqui, tá, do início da Idade Média. É o Códice Leningrado B19A, que eu uso aí para base dos meus estudos aí também. Tem o Códice Leningrado, o Códice Caiarense, que são um pouco mais antigos do que esse daí. Mas esse aí, para mim, é a base que eu tenho dela, porque ela é a base da Bíblia Stuttgartense. Então, ela já foi interpretada por um escriba, tá bom? Foi passado para ele uma determinada informação, e ele vem e traduziu esse texto aí, ok? Só que antes dele traduzir esse texto, só que antes dele entender esse texto, só que antes dele entender o que foi passado para ele, para trás, se você analisar, foi centenas e centenas de informações que já passaram para eles também, entendeu? Então a gente tem que entender aqui o seguinte, que essa não é a primeira informação que foi passada para ele. Foi várias informações que foram passadas e repassadas e repassadas e repassadas até ele entender. Aí você imagina isso chegando até os nossos dias de hoje. O que é que eu quero passar para você em relação a esse tipo de informação? Olha só, aqui você tem aqui o texto de Gênesis, capítulo de número 2, do verso 5 até o verso de número 8, onde exatamente aqui está dizendo de que Deus faz o homem, coloca ele sobre o jardim, tá? E manda ele tomar conta do jardim e tal, não sei o que, mas na nossa língua portuguesa, veja bem o que está escrito aqui. Ó. Vamos ler o texto na língua portuguesa. Eu vou ler o texto na íntegra, tá bom? Você vai ver ele direitinho aqui, tá? Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para ficar melhor. E você vai perceber algumas coisas. Eu vou ler ele todo, depois eu vou fazer as apresentações. Ó. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, ou seja, cuidar dela. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aí tem um comentário aqui, tá? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Oriente aqui, no caso ali, perto do Irã, Iraque, aquela área ali todinha. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ok? Esse mesmo texto aí é o que está exatamente lá no Códice Leningrado B19A. É o mesmo que se encontra aqui. Ok? Agora nós vamos ler com alguns detalhes no português e depois vamos ver isso aí. Eu tenho também aqui
uma obra excelente do Dr. Edson de Faria Francisco, que é o Interlinear, conhecido como ATI, a abreviação, né? Antigo Testamento Interlinear, onde você tem um texto hebraico em cima e uma tradução literal embaixo, tá bom? Agora vamos ler ela no português agora com detalhes. Vocês vão acompanhar comigo como o tipo de tradução ela é feita e como o tipo de interpretação daquilo que foi passado ela é julgada. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Tá? Ora, se ele está falando toda aqui, toda é um pronome relativo. Toda planta do campo, aqui novamente ele está relacionando aonde está a planta. Toda planta aqui é relativo a esse substantivo. Agora, aqui ele é relativo a esse adjetivo. Qual adjetivo aqui? É o campo. Então ele está dizendo que toda planta no campo, nesse caso aqui, já não é definitivo, já é locativo. Ele está dizendo do campo ali. Ainda não estava na terra. Ora, se ele falou que do campo aqui, como é que ele não estava na terra? Toda planta... Vamos exemplificar essa frase aqui. Toda planta que estava no campo ainda não estava na terra. Ora, se ela já estava no campo, como é que ela não estava na terra? Que campo é esse que estava? E toda erva do campo, novamente aqui, ó, ainda não brotava. Ora, se está no campo, o que está faltando para ela brotar? Só apagar aqui. Fica melhor para a gente entender isso aqui. Então você vê como é que é o tipo de dificuldade de uma pessoa entender isso aqui. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Ok. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, perfeitamente. Mas o que é mais interessante aqui agora é exatamente isso aqui. Ó. E plantou o seu Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e colocou ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Se ele falou árvore aqui, uma árvore é uma planta, não deixa de ser uma planta. Não? E toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda árvore do campo ainda não brotava da terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Ok? Se nós já estudamos essa questão semântica aqui do português, estou falando de português, dizendo que a árvore, a planta, seja lá o que for, já estava na terra, então o autor aqui ele tinha que dizer exatamente que ela já estava na terra. Agora presta bem atenção. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Ué, a árvore não é boa para a comida. Você come árvore? Não, você come o fruto que a árvore dá. Você não come a árvore. Presta bem atenção. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda, pronome relativo aqui novamente, toda o quê? Árvore agradável. E o que era boa à vista? A árvore, não o fruto da árvore. E o que era boa para a comida? A árvore, não o fruto da árvore. Então você vê que há uma discrepância exatamente em cima desse texto aí. O professor Edson Faria Francisco exatamente copia e faz tudo isso aqui. Por quê? Porque o interlinear não é uma questão de tradução do texto.
Ele é a intenção dele é acompanhar cada palavra que está aqui, ó. Bacolo, vecolo e todo, tá? Chiar, arbusto e vai por aí afora. Rachadeiro, campo, tá bom? Então, lembrando também que a palavra ex aqui pode ser pedaços de madeira também, tá? Que nós temos aqui, quer ver, ó? Fôlego de vida e árvore aqui, a palavra etz, que é, no caso, árvore, ela pode ser traduzida também como pedaços de madeira. Aqui, ó, etz. Etz aqui pode ser traduzido como pedaço de madeira, tá? Então, na verdade, o que Deus plantou lá? Eu tenho aqui o Antigo Testamento, tá? De João Ferreira de Almeida, um texto aqui bem antigo, tá? Data do início do século XIX, e diz assim: e Jeová Deus plantara uma horta em Éden, a banda do Oriente, e pôs ali o homem que formara. E Jeová Deus fez brotar da terra várias árvores desejáveis à vista e boas para a comida, e a árvore da vida do meio da horta, e a árvore da ciência do bem e do mal. Veja que a árvore não tem nem acento aqui, né? Ciência, olha como é que ciência está escrita aqui, ó. Interessante, português bem antigo. Árvores não tem nem acento, vários também não tem acento, Jeová também, Deus. Então o que acontece? Você vê que o português arcaico aqui é exatamente o que está no hebraico aqui. Você tem que se adaptar ao texto e tem que entender o tipo de linguagem que o autor está trazendo. Mas interpretar isto aqui como se eu devesse comer a árvore não tem lógica, entendeu? E o seu Deus fez brotar da terra toda árvore agradável e fruta que era boa à vista para a comida. O que está faltando aqui é fruta que a árvore fornece para que seja boa e agradável aos olhos para comer. Entendeu? Infelizmente, isso não tem aqui. Tá? Aqui nós temos a palavra nefesh, né? Nefesh hayah, né? O fôlego da vida. Bem interessante, né? Radan, né? É o ser humano, né? No caso, aqui nós temos aqui, ó, o tetagrama Elohim aqui, ó. Né? Jeová Deus, né? Gan, aqui, ó. Gan aqui, jardim, né? Muito interessante, né? Paredes, né? Na terra. E vai por aí afora. Aqui. Nós estamos aqui Elohim de novo, e Yahvé Elohim. E é interessante que quando você pega aqui Yahvé Elohim, você tem um tetagrama e você tem o nome de Deus aqui. Ok. Isso aqui no capítulo de número 2. Você tem um tetagrama e você tem o Elohim. Agora, presta bem atenção no que está acontecendo aqui. Bereshit, Bará, Elohim. Aqui eu já não tenho mais o tetagrama. Por que não tem um tetagrama aqui? Porque esse texto aqui foi um escriba que escreveu. E esse outro texto aqui é outro escriba que forneceu essas informações. Ou seja, parece, aqui nós temos aqui, ó, Elohim de novo, me parece que aqui, ó, Elohim outra vez, só que você não vê o tetagrama antes a ele. Então, parece aqui que há uma discrepância de informações e nós temos também a diferença de interpretações. Então, por isso que você vê ali que Deus deu a árvore para o homem comer. Não era para ele comer a árvore, para ele comer do fruto que estava na árvore. E Deus plantou, na verdade, uma horta.
O homem trabalhava na horta, ele comia dos legumes da horta que ele plantava. Por isso que quando Deus expulsa o homem, ele diz agora: do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Por quê? Porque você é carne. Então, o que ele vai comer? Ele vai comer exatamente aquilo que foi passado para ele. O que ele aprendeu lá? Ele aprendeu que ele tem que plantar o quê? Plantar a horta. Entendeu? Ele tem que plantar uma horta, legumes. Quando Deus expulsa ele e diz agora que só do teu rosto comerás todos os dias da tua vida, ele está dizendo que ele vai comer exatamente da horta, não do que ele vai plantar. Imagina se ele for depender de fruta para ele comer. Ele vai semear a terra hoje e vai colher quando? Daqui a 15, daqui a 20 anos? Não tem lógica isso. O que ele vai comer vai ser da horta. Que alguns dias ali, então, ele vai se alimentar dela. E os animais, como ele propôs lá, né? Já tem um vídeo falando sobre isso aí, dizendo que os animais também seriam de alimento para ele, porque ele precisa de proteína. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. É o que eu queria falar para você sobre essa questão de interpretação e tradução. Todo mundo tem que entender essas nuances, né, de como se faz, o que diz, o porquê que está escrito dessa forma. E nós vemos ali exatamente que há vários comunicadores, interpretadores e tradutores que fizeram exatamente esse texto. Só que, infelizmente, eles não tiveram uma nuance assim de concordância. Né? Eles mesmos se declararam então aí indiferentes de interpretação um do outro aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então numa próxima aula.